Iniciando então o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e estamos aqui agora entrando no item número 4, Fora da Igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Esse é um momento em que nós temos que estudar com muito cuidado, porque nós lidaremos a partir de agora, nesse estudo, não apenas com a fé, mas nós lidaremos com paixões. Porque nós sabemos que a fé, ela exalta em nós a paixão por aquilo que nós acreditamos. E quando nós somos controlados, conduzidos, dominados pela paixão, nós normalmente perdemos um pouco da serenidade, como acontece em qualquer situação. A gente sabe que uma pessoa apaixonada por outra é capaz de fazer as maiores loucuras, né, dependendo da forma como ela lida com esse sentimento. Inclusive de uma forma bastante destrutiva, muitas vezes. Então, com a fé não é diferente. Nós só mudamos o objeto, mas o fervor que esse sentimento provoca, ele é bastante semelhante dentro desse universo afetivo. Então, nós vamos primeiro estudar um pouquinho do contexto histórico dessa afirmação, fora da igreja não há salvação. Depois nós vamos fazer uma análise daquilo, da forma como o Espiritismo interpreta essa questão. E depois, naturalmente, nós vamos utilizar o nosso bom senso para fazer o nosso próprio julgamento. Porque de nada adianta nós fazermos uma crítica a respeito de um dogma de uma instituição como a Igreja Católica e depois utilizarmos uma outra ideia, que nós podemos dizer que seria uma outra verdade, para justificar a nossa opinião. Então nós ficaríamos como joguetes de alguém que fala uma coisa, o outro que desfala, um que critica, o outro que retribui a mesma crítica. Então nós temos que, dentro dessa quantidade de informações, de ideias, nós temos que tirar as nossas próprias conclusões. Então o Espiritismo, ele é para nós um formador de opiniões pelo argumento que ele apresenta, mas ele não é um dogma em que nós somos obrigados definitivamente a aceitar aquilo que se fala. Porque do contrário nós pensaremos que uma ideia que diz que fora da igreja não há salvação, outros que dizem que fora do Espiritismo não há salvação, outros que dizem que fora de Allan Kardec não há salvação, aí depois temos que fora da caridade não há salvação. Então nós temos ali fora de um monte de coisa, e no meio dessas ideias que são contraditórias, muitas vezes, nós acabamos nos perdendo. Então é importante que a doutrina espírita nos fornece argumentos, nos fornece ideias para formar a nossa opinião, mas não significa que vai limitar a nossa liberdade de ideias. Então em tudo aquilo que nós estudarmos, temos que ter isso como ponto fundamental. Se nós nos restringimos porque alguém disse que tem que ser alguma coisa, nós não compreendemos o seu verdadeiro sentido. E é por isso que a doutrina ela tem esse aspecto científico, porque nos apresenta um método de análise, ela tem o seu aspecto filosófico, porque nos ajuda a formar a nossa opinião, a ter essa liberdade de pensamento, e depois tem o seu aspecto religioso, espiritual, que é exatamente essa elevação, esse enaltecimento da fé, nos elevando espiritualmente. Então, cada um desses instrumentos, ou cada um desses pilares que nós estudamos dentro da doutrina, ela vem exatamente para nos ajudar na nossa, podemos dizer assim, dentro de um jargão religioso que eu não gosto muito, mas que eu acho que se encaixa bem nesse momento, para ajudar na nossa libertação. Mas é libertação de consciência, libertação de ideias, até porque a gente tem aquele lema fundamental que fora da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos aprendendo a conhecer essa verdade, e ainda assim temos que ter muito cuidado. Porque a pergunta é, quem é o dono da verdade? Então se nós deixarmos que a paixão seja a nossa maior referência, certamente nós entraremos num caminho bastante perigoso, que pode chegar, por exemplo, a extremos, como nós vemos hoje na atualidade. Basta nós ligarmos a televisão, assistirmos a um programa jornalístico que mostra um evento acontecendo no Oriente Médio, e nós nos depararemos com o Estado Islâmico,
um grupo de radicais muçulmanos que acreditam ser os donos da verdade. E em nome dessa verdade eles decapitam pessoas, eles destroem, eles torturam, eles machucam. Em nome dessa verdade, voltando no tempo, 200 anos, 300 anos, nós tínhamos pessoas queimadas na fogueira, em nome da verdade. Dentro do campo filosófico e ideológico, nós tivemos, há aproximadamente 70 anos, mais de 20 milhões de pessoas sendo executadas em câmaras de gás, em nome da verdade. Então, quando se fala em verdade, quando se fala em fé, tudo isso julgado pela paixão, nós chegamos nesse extremo. E ainda que não seja tão extremático assim, nós podemos muitas vezes cair também em equívoco. Como pegamos, por exemplo, recentemente, que eu passei para vocês, e é sempre importante, se vocês tiverem a oportunidade de assistir a esse documentário, vale a pena, porque é muito importante, chamado Intolerância, veiculado pela Globo News. Para quem tiver aí TV por assinatura, basta entrar ali no canal, no site do Globo News Play e acessar esse documentário. E ali nós tivemos uma referência daquela adolescente de 14 anos, se não me engano, que saindo do seu culto religioso num terreiro de candomblé, vestida, caracterizada com as roupas utilizadas naqueles cerimoniais, ela foi agredida com uma pedrada na cabeça por um grupo que se intitulava evangélico, que se colocava também como dono da verdade. Então nós vamos entrar num campo bastante delicado e é importante que nós contenhamos os nossos ânimos para que façamos um julgamento lúcido da questão e depois emitamos a nossa opinião. E por que nós temos que conter os nossos ânimos? Dá a impressão de que eu estou pedindo para vocês não saírem quebrando tudo. Não é isso. Mas a experiência que eu mesmo tive, ao ler, por exemplo, essa ideia de que fora da igreja não há salvação, para entendermos o contexto histórico em que ela foi lançada, e se tornou um dogma da Igreja Católica, acabei, por exemplo, acessando alguns artigos publicados por católicos, reforçando essa afirmação de uma forma muito agressiva. E aí dá aquela vontade de você começar a escrever de volta para falar que eles estão errados. Porque começa a mexer, mas como é que eles se acham tão arrogantes, tão prepotentes? E você começa a pensar em coisas como se você fosse fazer um contra-ataque para aquilo que foi afirmado. De repente você pega uma instituição que fala do espiritismo, que faz críticas agressivas e dá vontade de responder de volta. Aí respira fundo, dá aquela parada e fala, não, isso não vai adiantar nada. Essa é uma opinião fechada, uma opinião firmada. Então, na verdade, o que nós vamos ler aqui agora vai provocar em nós esse tipo de sentimento. Como é que eles ousam? Que direito eles têm de fazer essa afirmação? Baseado na sua própria verdade. Então, nisso que nós vamos estudar. Desde Santo Agostinho, Luiz, como também outros grandes ícones da própria igreja. Então, vamos lá. Kardec, então, trouxe para nós aqui, vamos inicialmente ler aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec, no item número 8, traz para nós aqui uma introdução. Então a gente vai ler essa introdução, depois a gente vai fazer essa pesquisa histórica que a gente trouxe, e depois trocarmos algumas ideias a esse respeito. Então no item número 8 ele diz assim para nós: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se essa máxima por regra, todos os homens são irmãos,
e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, ou seja, ofendem-se, criticam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julgam reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então Kardec já traz uma primeira posição para nós, falando exatamente do efeito que se provoca quando fazemos um julgamento de que nós estamos com a verdade e o outro não está, que o outro se recusa a pensar como nós. Então nós vamos começando a formar grupos antagonistas nas mais diversas intensidades, desde aqueles que simplesmente não concordam com uma opinião, até aqueles que se destroem por pensarem de um modo diferente. E essa destruição, como nós vimos, é algo real no nosso mundo atual. E isso aconteceu também em tempos antigos em outras gerações. Mas vamos lá. Por que esse dogma fora da igreja não há salvação foi comentado por Kardec aqui nesse nosso texto? Historicamente, nós temos, deixa eu pegar para vocês aqui, aquilo que começou com Santo Agostinho de Hipona, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre ele. Deixa eu pegar rapidamente aqui a sua biografia. Calma lá. Ontem mesmo, né, comentei com vocês sobre ele, né, daquela biografia que eu tive que ler, né, como parte de um tratamento, que eu preguiçosamente optei pelo filme, que era mais interessante e mais rápido. Então nós temos aqui, né, quem foi Santo Agostinho? Ele nasceu em Tagaste, no norte da África, quando o Império Romano estava sendo destruído pelas invasões bárbaras. Seu pai, Patrício, era pagão. Sua mãe, Mônica, posteriormente Santa Mônica, era cristã. Aos 16 anos, foi estudar em Cartago, mas em 375 começou a se dedicar à filosofia, como resultado da leitura de Hortêncio, de Cícero. Converteu-se ao maniqueísmo e tornou-se professor de retórica em Roma, em 383. Ou seja, o maniqueísmo era uma das crenças que eram abraçadas naquela época, não interessa para a gente entrar em detalhes a respeito dela, e ser professor de retórica era aquele professor que ensinava a discursar, ensinava a debater. Então dá para entender o que era conversar com Santo Agostinho. Um homem de retórica, um homem que tinha muita argumentação, era aquele que você falava alguma coisa, ele ficava durante horas explanando com muita inteligência aquele assunto até te dobrar, até te convencer que você estava errado, por mais certo que você estivesse, né? Então ele era um professor de retórica em Roma. E isso era muito interessante para aqueles que eram da igreja, para aqueles que eram políticos, aprender a discursar, aprender a argumentar. De Roma foi para Milão, onde se viu tomado pelo carisma do bispo cristão Ambrósio. Por algum tempo atraiu o neoplatonismo, mas depois de longa e dolorosa luta tornou-se cristão em 386, recebendo o batismo de Ambrósio na Páscoa de 387, isso depois de Cristo. Então a gente, para nós nos situarmos, seria como se, nós estamos agora no ano de 2015, seria como se Jesus tivesse nascido e vivido no ano de 1700, ou nos anos de 1700, e nós hoje receberíamos então o batismo, 300 anos depois. Sua intenção era levar uma vida monástica, né, naquela vida de contemplação, de clausura, mas em 391 foi ordenado, contra sua vontade, bispo de Hipona, hoje Amaba, na Argélia. Foi bispo durante 34 anos, tempo em que escreveu copiosamente, combateu heresias e viveu em comunidade com outros cristãos. Então aqui o fato dele combater heresias era exatamente nesse trabalho de escrever artigos, de fazer discursos contra tudo aquilo que ia contra os princípios da igreja que se formava naquela época. Aos 76 anos de idade foi morto em Hipona durante o cerco da cidade pelos vândalos, né? Então,
Os vândalos, a gente lembra, eram aqueles povos bárbaros que iam contra o domínio do Império Romano. Então, eram tanto na África como no norte da África, os germanos, os francos, eram povos que não aceitavam o domínio romano. Então, eles eram chamados de bárbaros, ou também de vândalos, né? Vândalos era um desses grupos. Hoje a gente usa a palavra vândalo de uma forma pejorativa, que é tudo aquele que provoca vandalismo, quebra-quebra, destruição, mas vândalos era o nome de um grupo, de um povo que vivia naquela época e se opunham, então, se opunha aos romanos, né? O livro Confissões de Santo Agostinho, era esse que eu tinha que ter lido, iniciada em 391 e concluída em 400, 9 anos, portanto, é uma obra fascinante. São 13 livros, dos quais 9 autobiográficos e 4 teologais, ou seja, tinha ali ideias teológicas. Nela se apresenta como filho pródigo e a ovelha perdida do Evangelho de Lucas, perdido e depois encontrado, tal como o apóstolo Paulo. Aqui depois discorre, né, eu estou lendo aqui uma biografia publicada no site CE Ismael, né, que é o Centro Espírita Ismael, que inclusive é aqui perto da minha casa, .com.br, né, que eles fazem um trabalho de publicações bastante rico. Então é muito bacana aqui de ter essa informação toda. Mas como o nosso objetivo não é estudar Santo Agostinho, mas entender exatamente a sua posição, ele era então aquele que argumentava contra todos aqueles povos pagãos, né, desculpem, todos aqueles povos pagãos, todos aqueles povos que tinham crenças das mais diversas, das mais variadas, muitas vezes crenças até bizarras. Então, diante desse combate das heresias que ele tinha que fazer, ele lançou então essa grande pérola da Igreja Católica, em que ele afirma o seguinte, deixa eu pegar aqui rapidamente, ele colocava aqui para nós, rapidamente aqui, está aqui. Ele escreveu o seguinte num desses livros que ele publicou: fora da Igreja é tudo possível, exceto a salvação. É possível ter honras, é possível ter sacramentos, é possível cantar aleluias, é possível responder amém, é possível possuir o Evangelho, é possível ter fé no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é possível pregar, mas em nenhum lugar senão na Igreja Católica é possível encontrar a salvação. Então, é aqui que a gente encontra a base dessa crença. Naquela época, a gente lembra que dentro do cristianismo, essa era a instituição mais forte. Nós tínhamos outros grupos que começavam a se formar, só para a gente lembrar um pouquinho do que era essa formação da igreja inicial, quando Jesus, então, trouxe essa mensagem. Ela começou a ser decodificada, assim como Kardec decodificou os ensinamentos dos Espíritos, nós tivemos outros pensadores, outros homens que também codificaram os ensinamentos de Jesus. E esses códigos acabaram se transformando exatamente nos evangelhos. Então eles se tornaram uma referência, uma base de uma nova crença que surgia em oposição à crença considerada pagã dos romanos, baseado naquele panteão de deuses, né, que herdaram dos gregos. Nós tivemos também os próprios hebreus, que tinham suas crenças, né, que acabou se tornando depois o judaísmo, dentre outras crenças de origem persa. Os persas eram no passado um povo que acabaram originando depois o Irã, o Iraque. Então eles não são árabes, eles são persas. E depois nós tivemos também os próprios povos árabes que tinham suas crenças particulares, que depois, no século VII, ali quando Maomé surgiu como grande personalidade, ele acabou unificando muito dessas crenças. Então cada grupo tinha seu próprio Deus. Então no Oriente Médio era aquela salada de crenças. E a religião judaica, ela veio exatamente como sendo uma herança das crenças dos hebreus, lá no passado, que se tornou a primeira crença monoteísta, ou seja, um único Deus. Então esse é um pouco do contexto histórico que nós tínhamos. Diretamente dentro do cristianismo, como é que nós podemos entender isso? Paulo de Tarso, ele enviava então, ele foi um dos grandes missionários do cristianismo, e ele então, nas suas viagens, como nós já estudamos, aliás, domingo agora, na Sala Espiritismo NET Brasil, eu estarei falando exatamente sobre Paulo de Tarso, às 16h30. Né? Amanhã a gente passa um pouco mais de informações
sobre isso, para a gente conhecer um pouquinho mais de Paulo de Tarso também. Então Paulo, nas suas viagens, ele começou a conversar com as pessoas, a argumentar, a falar sobre o cristianismo, a falar sobre Jesus, sobre a sua mensagem, sobre os efeitos na vida das pessoas. E aí então essas pessoas se interessando começaram a formar essas comunidades. Essas comunidades então nós tivemos, como nós vimos aquelas cartas de Paulo, em Corinto, em Éfeso, em Tessalônica, em Roma, em tantas outras cidades, né? Não vou ficar citando todas elas, porque basta a gente pegar o Novo Testamento que rapidamente a gente encontra a relação das comunidades. Muitas outras comunidades também sofriam a influência de Paulo de Tarso, mas acabaram não vingando, porque dá a impressão de que somente aquelas que estão ali listadas foram aquelas com as quais ele conversou, com as quais ele trabalhava, né, dentro desse fortalecimento da fé. Mas na verdade ele tinha várias e várias comunidades que muitas não vingaram. Ou acabaram desistindo, ou acabaram sendo perseguidas e simplesmente se dissiparam. Então em cada grupo, em cada lugar desse, nós tínhamos um pensamento cristão. A pergunta que nós fazemos é: todas essas comunidades pensavam da mesma forma? Obviamente que não, porque a mensagem de Jesus, embora ela fosse a mesma, ela sofria uma influência cultural muito grande. Não podíamos, por exemplo, imaginar que um grupo na Síria, lá em Damasco, pensasse da mesma forma que os romanos, que eram grupos que pensavam completamente diferente. A mesma coisa acontecia na Grécia. Um grego pensava como o sírio pensava como romano, e podemos pegar ali a relação. Deixa eu pegar rapidamente aqui, fazer uma pesquisa rápida sobre as cartas de Paulo, só para a gente poder ver aqui os grupos com mais precisão. Deixa eu ver rapidamente aqui, só um instantinho. Aí eu leio aqui para vocês, a gente começa então. Tá aqui, ó, Epístolas de Paulo. Estou aqui na nossa boa e velha Wikipédia, que foi o primeiro site que apareceu. Então nós temos aqui, olha só. Ele mandava para os romanos, que obviamente estavam em Roma, os coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filipe nesse caso, Colossenses, Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito, Filemão e aos Hebreus. Essas foram todas as cartas que ele mandava. Então cada grupo tinha sua forma de interpretar esse ensinamento. Houve um momento, aí então é a grande questão que eu quero passar para vocês, houve um momento então em que a igreja começou a se formar. Essa igreja se formou, obviamente, como nós sabemos, em Roma. Mas a pergunta é: por que Roma e não em Corinto? Por que Roma e não em Tessalônica? E quando se formou em Roma, que claro, era o centro do império, e consequentemente nós entendemos que havia ali a maior quantidade de cristãos, a aceitação dos outros grupos foi uma coisa natural? Eles se renderam dizendo assim que a sede vai ser em outro lugar? Obviamente que não. Foi uma aceitação meio com restrições. Por isso, então, nós começamos a ter divergências dentro do pensamento cristão. Mas a igreja se formou a partir dali, como sendo o centro do Império Romano, como sendo um local que era uma referência para todos os demais grupos. E a partir dali, então, a igreja começou a se desenvolver. Outras tentativas em grupos, desses grupos que foram influenciados pelo cristianismo, tentaram também fundar sua própria igreja. Então Santo Agostinho, nas suas argumentações, ele falava diretamente aos católicos apostólicos romanos, que era aquela igreja que se formava, contra-argumentava com esses outros grupos cristãos que tentavam também viver o cristianismo do seu próprio modo, e da mesma forma trocava também as suas ideias e até mesmo as suas farpas para grupos que não eram cristãos, com outros romanos, com outros grupos persas, com grupos árabes, com grupos da África. Então, na verdade, era ali um debate. Se a gente acha que hoje o problema religioso é grande em virtude da quantidade de denominações que nós temos, nós não imaginamos o que era naquela época. Sem falar que era aquela briga que durava anos, né? Porque uma carta demorava 3 meses para chegar. Quando ele começava a escrever, o pensamento do outro já tinha mudado. Ou fortalecido, sabe-se lá o que tinha acontecido naquela época. Então, ele, dentro das suas argumentações, ele falava exatamente sobre isso. Que fora da igreja não havia salvação.
Não importa se você recebia sacramentos, se você era batizado, lembrando que o batismo, lá João Batista, começou a trazer essa ideia, e Jesus Cristo também foi batizado, então as outras denominações cristãs também aceitavam o batismo como sendo um sacramento. Se casavam, tinham ali sacramentos que nós nem imaginamos, porque isso acabou se perdendo com o tempo, mas sacramentos das mais variadas formas. Então ele argumentava com esses grupos, cada um apresentando a sua forma de ver, e ele sabiamente conduzia os debates, porque ele era um especialista nisso, assim como Paulo também era um grande especialista nesse campo da retórica, das argumentações. Então ele lançou essa ideia de que fora da igreja não há salvação, centralizando na Igreja Católica Apostólica Romana os ensinamentos de Jesus. Algumas outras cresciam paralelamente sem se desenvolver, outras aceitaram o controle dessa filosofia da Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir dali então ela foi crescendo e se desenvolvendo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que ali em meados dos séculos 6, século 7, nós tivemos, por exemplo, os homens bons. Os homens bons eram um grupo de cristãos que pregavam que não existe riqueza, não existe obrigatoriedade com a igreja, porque o cristianismo era simplesmente vivido através do amor, através daquilo que Cristo viveu nas suas peregrinações. E eles eram, nesse caso, pessoas que enfrentavam a igreja. Grupos que iam contra o domínio político, o domínio ideológico da igreja. Foi ali que começou, então, a aplicação da Inquisição. E aí vieram, então, aquelas perseguições, perseguindo principalmente esses grupos que eram opositores do cristianismo, e isso aconteceu ali no sul da França, onde eles faziam essas pregações. E aí então a tal da Inquisição surgiu a partir dali, que era uma força política da Igreja Católica para poder controlar os ensinamentos de Jesus, e aqueles que eram os opositores eram então perseguidos. Mas muito bem, a partir do ensinamento de Santo Agostinho e das outras tantas gerações que vieram depois, só um instantinho aqui, deixa eu pegar aqui informações precisas. Só um instantinho. Deixa eu ler para vocês aqui sobre essa passagem. Deixa eu ver aqui. Calma lá, rapidamente aqui. Tá aqui, ó. O nome desse grupo era chamado de cátaros. Então tá aqui, ó. Cátaros hereges, graças a Deus. Peguei aqui um artigo rápido da revista super interessante. E tá aqui, ó. Eles queimaram na fogueira porque repudiaram a igreja. Desafiaram o Papa e fundaram um catolicismo alternativo em plena Idade Média. Ler um pouquinho mais sobre eles, rapidamente aqui. É importante a gente ter esse entendimento histórico para que nós entendamos exatamente, né, como tudo acontecia naquela época, qual era o contexto, quem eram as personagens. Então tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá aqui, ó. O povo de Languedoc, no sul da França, é conhecido por ser do contra e orgulhoso na sua terra. Os habitantes daquela região se gabaram de ter as videiras mais antigas do país plantadas pelos romanos. Também empinavam o nariz para o futebol, esporte mais popular entre os franceses. Lá, o que se joga é o rugby. Essa vocação para a dissidência vem de longe. Seu ápice ocorreu no século XI, eu falei século VII, VIII, mas é XI, quando os cidadãos de Languedoc repudiaram a Igreja Católica, por ele chamada Igreja de Lobos, e fundaram um cristianismo alternativo, o catarismo. Os cátaros formaram a sociedade secreta mais popular da Idade Média. Para esses cristãos, herege era o Papa. Eles se julgavam herdeiro dos apóstolos e foram condenados por isso. Né? Então isso aqui depois tem um livro que fala sobre isso, e o título deles era exatamente esse Homens Bons. Então eles saíam pregando a caridade, pregando o amor, pregando o desprendimento,
das riquezas, né? Coisa que a Igreja Católica foi muito criticada depois, até mesmo por Martinho Lutero, ali no final do século XV, começo do século XVI, quando veio a reforma religiosa. Então, muito bem. A partir do pensamento de Santo Agostinho, voltando aqui para o nosso roteiro, deixa eu fechar aqui e aqui também. Tá. Nós tivemos vários outras personagens da igreja que acabaram trazendo para nós também essa mesma afirmação. Por exemplo, São Cipriano de Cartago. Ele afirmava que fora da igreja não há salvação. No quarto concílio de Latrão, Latrão era uma cidade, o concílio era a reunião dos líderes da igreja e eles tomavam decisões, principalmente com relação a dogmas, né? Por exemplo, a infalibilidade do Papa, a existência do céu e do inferno, a virgindade de Maria, tudo isso foi discutido nesses concílios, dentre outras tantas decisões que eles tomavam. Então, no concílio de Latrão foi dito o seguinte: há apenas uma igreja universal dos fiéis, da qual fora da qual absolutamente ninguém é salvo. No cânon terceiro, um documento, diz assim: nós excomungamos e anatematizamos toda heresia erguida contra a santa, ortodoxa e católica fé, sobre a qual nós acima explanamos. O Papa Inocêncio III. De coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não de hereges, só a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. Santo Anastácio, né, outro personagem. Evitai o veneno dos hereges e cismáticos, e imitai o meu ódio para com eles, porque são inimigos de Deus. São Jerônimo. Nunca poupei os heréticos e empreguei todo o meu zelo para fazer dos inimigos da igreja meus inimigos pessoais. Então, como eu falei para vocês, a gente vê como as paixões se exaltam quando nós falamos em religião. Santo Atanásio, ele dizia: todo aquele que queira se salvar, antes de tudo, é preciso que mantenha a fé católica. E aquele que não aguardar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá para sempre. E esta é a fé católica, e aquele que não crer fiel e firmemente não poderá se salvar. Depois nós tivemos aqui outros papas. Santo Agostinho trouxe para nós essa afirmação. Aí tivemos cardeais, bispos, teólogos, cada um trazendo o mesmo pensamento. E esses argumentos eles são sustentados até hoje, para mostrar que, sem dúvida nenhuma, a igreja é a única que pode levar à salvação, dentro dessas argumentações. Muito bem. Quando veio inicialmente a reforma religiosa, baseado em todos os equívocos que a igreja praticava naquela época, como, por exemplo, historicamente, a gente abre um livro de história e vai encontrar ali, né, o pagamento de indulgências, a riqueza, a corrupção dentro da igreja, né, uma série de equívocos humanos numa instituição que deveria ser espiritual, uma instituição que deveria ser, entre aspas, sagrada. E aí então Martinho Lutero, protestando contra esse tipo de comportamento, lá da Alemanha, que ele era um bispo que vivia na Alemanha, ele então lançou o seu protesto. E por isso então ele recebeu duras críticas e ele decidiu então romper com a igreja. Ele foi excomungado e ele fundou então uma igreja chamada de protestante. Como o próprio nome diz, a igreja protestante, ela protestava contra o domínio da igreja. Hoje nós chamamos muitas vezes as igrejas evangélicas de protestante, mas na verdade já mudamos esse conceito. Porque essas igrejas de hoje não estão com a intenção de protestar contra a igreja, mas elas estão com a intenção de viver o cristianismo dentro de sua interpretação. Então, chamar as igrejas evangélicas de igrejas protestantes, nós estamos levando ao passado uma atitude que já se transformou. Então, a partir dali nós tivemos, né, a igreja luterana, depois tivemos com João Calvino, né, o calvinismo, que se transformou depois na igreja presbiteriana da atualidade. Nós tivemos lá na Inglaterra, né, o rei Henrique VIII, insatisfeito com seu casamento e querendo o divórcio, e o Papa da época não concedeu a ele, ele então rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, em que ele era o líder da igreja. Né? Então, não, era uma briga assim geral, Guerra, bom dia. É uma briga geral, porque cada um ali, como eu falei para vocês no início, nós vamos falar sobre paixões da igreja,
paixões envolvendo a caridade e paixões envolvendo também a verdade. Quem era o dono da verdade? Então nós tivemos ali várias denominações. E aí então se tornou uma guerra religiosa aqui no mundo ocidental. Isso porque no Oriente eram outros problemas, né? Ali nós tínhamos a igreja, o islamismo também se desenvolvendo, conquistando novos espaços, enfim, foi uma briga daquelas que nós nem podemos imaginar. Onde a vida e a morte dependia do que você acreditava, dentro desse campo filosófico espiritual. Então, essas igrejas foram surgindo. E ali, cada vez mais, principalmente com essas perseguições da Contra-Reforma, que foi uma outra ação da Igreja Católica para impedir não apenas a fuga de católicos para essas outras religiões, como também o próprio crescimento delas. Aí surgiram ali grupos de divulgadores do catolicismo, a Inquisição voltou à ativa, porque ela tinha parado de atuar durante um tempo, e aí começaram então todas aquelas perseguições, caças bruxas, tudo aquilo que nós conhecemos historicamente. Mas as igrejas, na verdade, as instituições, elas tinham essa intenção, muito mais do que uma motivação política, elas tinham de fato a intenção de viver o cristianismo na sua forma mais pura. E aí então elas começavam a divulgar que não era fora da igreja não há salvação. A ideia podia ser outra, fora do evangelho não há salvação. E em nome dessa fé, nós lembramos também das próprias cruzadas, que começaram ali por volta do ano de 1000, 1100, um pouquinho antes, nós tivemos 8 cruzadas. Cruzadas eram aqueles grupos, aquele exército formado de cristãos que queriam proteger a cidade de Jerusalém, que era ali a grande representação geográfica do cristianismo, onde Jesus acabou sendo crucificado, onde ali ele viveu grande parte. Então os árabes queriam aquele local porque tinha uma representação importante para eles desde a época de Abraão, há milênios antes ali de Jesus, né, um bom tempo antes, e os católicos querendo proteger, porque ali era a parte de Cristo. E os judeus, no meio de tudo isso, também querendo proteger o seu espaço. E aí então um defendia, depois o outro atacava, e ali mortes e mais mortes e mais mortes em nome da fé. Mas depois nós chegamos ali, por volta do século XVI para frente, onde então tivemos essa ruptura, essa mescla e também essa perseguição. E aí tal, no século XIX, eis que as mesas começam então a se movimentar. Os franceses, os europeus de um modo geral, começaram a brincar com essas mesas, e apareceu um tal de um professor chamado Hippolyte Léon Denis Arrivai. Começou a pesquisar sobre essas mesas e percebeu então uma nova interpretação do cristianismo, que inclusive sofreu a perseguição, como nós já estudamos a respeito do Alto de Barcelona, onde livros da codificação espírita, que Kardec enviou para um amigo em Barcelona, esses livros foram interceptados pelo correio, foram denunciados, e aí então, por decisão do bispo de Barcelona, queimaram esses livros numa praça pública, num evento oficial chamado Auto. E os livros foram queimados. Isso aí Kardec relata, inclusive com informações dos documentos oficiais da época, lá na Revista Espírita. E aí então nós nos perguntamos, a partir de todo esse contexto, desde a época em que o cristianismo começou a se difundir, a formação da igreja, a sua oficialização, a sua institucionalização, e depois tivemos ali fora dessa instituição não há salvação. Historicamente nós vimos que a igreja, embora ela se coloque como representante oficial de Deus aqui na Terra, ela tem as suas falhas, por tudo aquilo que a própria história relata. Mas não porque a instituição foi falha, mas porque os homens que a dirigiam eram homens falhos. E dessa forma nós tínhamos ali que os homens eram ambiciosos, os homens eram falhos nos seus valores, na sua moralidade. E aí então a igreja começou a sofrer desvios. Na própria época do Brasil colônia, nós tivemos ali a relação da igreja com os escravos era muito problemática. Na própria catequese, a perseguição de outros grupos, como por exemplo aqui no Brasil os indígenas, os africanos. Então vimos assim que a igreja, embora se colocasse na época como sendo a representante oficial, ela apresentava essas falhas graves
na forma como ela era conduzida. E aí então os espíritos começaram, conversando com Kardec, a trazer uma nova visão, dizendo que nós somos espíritos imortais, que o mundo espiritual nos oferece então uma recepção de acordo com o nosso modo de viver, que nós construímos através dos nossos valores o caminho que nós vamos percorrer. E aí então vimos que não é uma instituição que eleva o homem a Deus. E por isso eu falo para vocês sempre que nós não chamamos as religiões de instituições religiosas, mas eu prefiro chamar de escolas religiosas. Porque na verdade elas têm um papel de levar essa educação espiritual para que todos possam, pelos seus próprios esforços, como o próprio ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, através das nossas condutas nós vamos então nos elevando. Então Kardec, quando ele apresentou para nós esse capítulo, que ele é importante, porque nós vimos que não existe, por exemplo, no Novo Testamento, nenhuma afirmação que fora da igreja não há salvação. Embora nós tenhamos, que fora de Deus não há salvação, Jesus dizendo que ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas são afirmações que nós devemos entender quando estudamos um texto bíblico, e nós já falamos sobre isso várias vezes. O professor Severino Celestino nos orienta a esse respeito, e com muita sabedoria, ele diz assim que tudo aquilo que foi dito nos evangelhos, nós temos que não apenas pegar as palavras frias e utilizá-las de uma forma rígida, mas nós temos que entender quando foi dito, para quem foi dito, em que situação aquilo foi dito. Então, quando se falava na época, ninguém vai ao Pai senão por mim, a interpretação inicial era exatamente isso. Ele, Jesus, se colocava como o único Salvador. Sendo que, na verdade, as suas palavras, dentro dessa nova interpretação que nós temos hoje, fala exatamente que ele sendo um modelo e não um objeto de adoração. E aí então vem essa grande divergência que existe entre todas essas crenças, porque na verdade imagina-se que é a adoração que leva o indivíduo à salvação. E não simplesmente pensarmos que a conduta leva o indivíduo a essa salvação. Como é que está o som, pessoal, por favor? Tudo ok para vocês? Ok? Beleza, então. Pois é, Elcio, bom dia. Então, esse é o ensinamento fundamental. Então, o que Kardec coloca para nós é que essa crença, embora ela seja dogmática, ela é até hoje alimentada. O Papa Francisco, recentemente, propôs a reunificação com as igrejas evangélicas, num dos seus discursos, dizendo que todas as igrejas cristãs deveriam então se unir, deveriam retomar aquele caminho apresentado por Jesus. Então até mesmo o Papa Francisco, que hoje ele é visto de uma forma muito carinhosa por todas as crenças, ele mantém ainda esse pensamento dogmático. Afinal de contas não podia ser diferente, pois ele é o líder dessa instituição. Seria um desastre se ele dissesse assim, olha, a Igreja Católica é uma instituição importante, mas fiquem à vontade para vocês viverem uma vida ecumênica. O ecumenismo, a gente lembra, é ali a junção de vários pensamentos religiosos. Então é impossível esperar uma afirmação dessa, do contrário, seria a destruição da própria instituição. Mas, claro, em compensação, começa a mostrar um respeito muito grande. E dentro dos textos católicos, e vice-versa, Brás. Então, dentro dos textos católicos, nós temos, por exemplo, uma afirmação de que fora da igreja não há salvação. Então você precisa seguir todos os princípios e receber todos os sacramentos católicos para que você seja salvo dentro daquela ideia do paraíso. Mas também é afirmado que se você não segue, você recebe ali o atenuante da ignorância. Se você é uma pessoa boa, mas você não é católico, é essa bondade que vai te salvar porque você ainda não teve oportunidade de conhecer o verdadeiro Evangelho. E quando se fala em verdadeiro Evangelho, a gente já entra num outro problema, que é exatamente a diferença dos textos sagrados seguidos, por exemplo, pela Igreja Católica e dos textos sagrados seguidos pelas igrejas evangélicas. Nós temos uma diferença, essas duas Bíblias trazem um número de livros diferentes.
Depois pesquise que vocês vão encontrar aí. Então por que essa divergência? Porque são textos que não vão ao encontro do pensamento, das crenças, dos dogmas que cada instituição ou que as instituições acabam adotando, acabam abraçando. Então a doutrina mostrou para nós que muito mais do que uma crença exterior, muito mais do que uma crença de concreto, uma crença montada em cima de paredes, ou de simplesmente livros e rituais, ela é, na verdade, uma crença sustentada por valores. Daí então que nós temos que fora da caridade não há salvação, o ponto fundamental da elevação espiritual de todas as pessoas. Agora, para a gente continuar complementando esse nosso pensamento, nós temos aqui no item número 9, quando Kardec fala agora sobre verdade. Então ele diz assim, fora da verdade não há salvação, seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Basta a gente olhar para o nosso próprio umbigo, que nós vamos pensar assim, quem de nós não acredita que aquilo que o Espiritismo traz é definitivo e verdadeiro e absoluto? É óbvio, todos nós aceitamos isso. Nós acreditamos que nós vamos desencarnar, que nós vamos reencarnar. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não acredito em reencarnação. E a gente pensa assim, mas você vai reencarnar mesmo assim. Por que nós somos os donos da verdade? Nós temos os nossos motivos para acreditar que essas orientações, essas instruções são verdadeiras do mundo espiritual. Através da psicofonia, através da psicografia, através da mediunidade, podemos dizer assim. Então, os espíritos trazem para nós esse ensinamento. Nós aceitamos como sendo um novo aprendizado, uma revelação. Nós não entendemos como dogma. O dogma é um objeto de fé que é incontestável. Se eu disser para você que tal situação é dogmática, se você acredita naquela filosofia, você deve aceitá-la. E a doutrina espírita ela tem essa liberdade de não ter dogmas. Embora Kardec tenha utilizado essa palavra uma única vez, lá no Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, que se fundamenta o dogma da reencarnação. Isso porque nós tínhamos ali crenças que aceitavam esses dogmas. E aí os espíritos então começaram a falar sobre as nossas vidas pregressas, sobre lei de causa e efeito, sobre reencarnação, sobre as provas e expiações que acompanham essas reencarnações. Hoje nós temos pesquisas que estudam sobre memórias passadas, sobre situações que são explicadas com eventos do passado. Então é um objeto de estudo interessante hoje, que não apenas a própria doutrina espírita estuda, mas nós temos grupos que estudam por metodologias científicas esses fenômenos, esses relatos. Mas ainda não temos nada de comprovação. Então por isso aquele cuidado que eu trouxe para vocês aquele dia, aquele cuidado que eu chamei a atenção, para lembrar que se por acaso sair um artigo publicado dizendo que a ciência comprova a reencarnação, para por aí. Não vá além. De preferência, não se dê o trabalho para ler aquilo, porque ele só vai alimentar a sua paixão. Vai te deixar mais confiante na sua própria verdade. Mas a ciência, lamentavelmente, não pode comprovar nada ainda. Então, tudo isso são dogmas que nós vamos, então, observando aqui, observando ali. O batismo, você é obrigado a se batizar, é um dogma para que você alcance a salvação. Se você não for batizado, você é considerado um pagão dentro desses padrões religiosos da Igreja Católica, que é... Nós podemos dizer que até não é tanto assim mais, né? A gente lembra que estatisticamente o cristianismo é hoje a maior religião do planeta. O cristianismo. E em segundo vem a religião islâmica. Mas quando nós pegamos o cristianismo e fragmentamos em todas as suas denominações, a Igreja Católica fica em segundo lugar. E a Igreja, a religião islâmica, acaba assumindo a primeira posição em número de adeptos e número de seguidores. E está ali num processo de crescimento. Apesar de todo o medo, toda a desconfiança, todo o desconhecimento que nós temos hoje a respeito dessa religião. Então, fora da verdade não há salvação. Então vamos aqui continuando com o nosso texto. Qual homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar, e cada dia que passa as ideias são retificadas? Aqui a gente lembra Sócrates, pensador, filósofo grego, que trouxe
uma das verdades mais absolutas que hoje nós podemos abraçar. Tudo que sei é que nada sei. Então é exatamente a nossa admissão da nossa própria limitação, da nossa própria ignorância. Então, a partir do momento que nós dizemos assim, eu tenho conhecimento absoluto sobre tal assunto, e Kardec chama atenção, se as verdades estão sempre em processo de crescimento e até mesmo em processo de transformação, como nós podemos simplesmente afirmar que nós temos conhecimento absoluto de alguma coisa? O mundo espiritual, por exemplo, para nós, ele começa a se revelar a partir de agora. É uma doutrina que traz para nós, há um pouco mais de um século e meio, informações que nós estamos começando a digerir. E tanto é assim que nós temos conflitos dentro da própria doutrina espírita a respeito da diversidade dessas opiniões. Então não existe uma verdade absoluta, e aquele que o afirma o faz por paixão, não faz pelo bom senso, obviamente. E continua. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a concessão expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proposição geral, enquanto a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação, independente da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz que fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. Então a gente tem que ter como ponto absoluto. Como Kardec lembra aqui, que muitas vezes a gente faz essa interpretação, que você só vai ser recebido no mundo espiritual, que você só vai alcançar a felicidade se por acaso você ler o livro dos Espíritos ou ler o livro Nosso Lar. Na verdade, é uma interpretação apaixonada de nossa parte. E como o próprio Kardec lembra que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que traz esclarecimento. Ela não é uma doutrina dogmática que impõe uma verdade ou que impõe os seus valores acima das demais. Já falamos sobre isso, voltamos a falar que Kardec dizia sempre que o Espiritismo, ele na verdade tem o objetivo, o seu maior propósito é se mesclar com as demais religiões, apresentando o conhecimento que ele alcançou. Por exemplo, algo muito simples da gente perceber, que nós estudamos, por exemplo, a respeito da mediunidade. Uma faculdade que pertence a todos os encarnados, se mostra de uma forma ostensiva em uns mais do que em outros, e que nos coloca em comunicação com o mundo espiritual. Isso não foi uma nova determinação que surgiu, foi o resultado de uma observação. E ele trouxe então dizendo que a mediunidade é algo que pertence não apenas aos espíritas, mas é algo que pertence ao ser humano, independente da sua crença. E que a partir do momento em que essas religiões começarem a entender esse mecanismo de comunicação e começarem também a se beneficiar dos ensinamentos que chegarão, com toda certeza ele vai então, essa instituição vai começar a ter uma relação mais aberta com o mundo espiritual dentro dessa realidade. Então, a reencarnação dentro da doutrina espírita não foi uma invenção. Então nós não acreditamos porque está escrito num livro. A mediunidade também não existe porque nós lemos isso num livro. Na verdade, são elementos naturais que nós estamos estudando. Basta a gente lembrar a respeito dos milagres que nós estudamos no livro Gênesis, no livro A Gênese anterior, no capítulo anterior que nós terminamos, lembrando que os milagres, na verdade, são fenômenos de intervenção dos espíritos, ou mesmo dos próprios encarnados, através daqueles fluidos que promovem esses espetáculos que hoje nos chamam tanto a atenção. Mas ele não é melhor ou pior numa ou noutra instituição. Ele acontece porque faz parte do nosso mundo. Nós poderíamos dizer assim, quem é o indivíduo que tem o poder de voar? A qual religião ele pertence? Se o homem não é capaz de voar por meios próprios,
Significa que não importa onde ele viva, não importa qual é a sua crença, não importa qual é o seu status social, ele não vai conseguir voar porque é uma lei. É uma determinação das leis da matéria, que fazem parte desse conjunto de leis naturais. Então é a mesma coisa, hoje nós estamos então trabalhando para mostrar essas faces dessas novas leis que começam a se revelar, como é o caso, por exemplo, da comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, a reencarnação que começa a ser estudada. Alguém vai dizer assim, se você acredita em reencarnação, então me prova. Não tem como se provar. Nós estamos ainda analisando os indícios que estão sendo apresentados, correlacionando com as instruções que chegam para nós através dos espíritos. Aí vai dizer para alguém, então me prova que a mediunidade é verdadeira. Vamos até um grupo mediúnico e vamos fazer a nossa análise. Então Kardec ele era muito enfático quando ele falava que a mediunidade era provada pela observação. Isso porque ele fazia parte de grupos que tinham a mediunidade ostensiva, que tinham a mediunidade ostensiva no seu mais alto grau. E hoje nós podemos ver assim a mediunidade presente em todas as situações. Você vai num grupo mediúnico, numa casa espírita, num grupo espiritualista, e você vê o fenômeno acontecer. E hoje então nós temos aqueles que negam, dizendo que isso pode ser um transtorno psicológico, pode ser um truque, todos aqueles sistemas que Kardec comentou lá no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, que eram assim a forma, os argumentos que as pessoas utilizavam para tentar mostrar que o espiritismo não era real. E Kardec comentou sobre cada um deles. Você pode dizer que tal coisa tem ali uma origem em truques, tem uma origem em manipulação, naquilo que ele chamava de prestidigitação, que nada mais é do que o ilusionismo da atualidade, mas tem situações em que aquela regra não se aplica. Você pode dizer assim, olha, eu sei que as tais batidas ou uma psicografia vem através de um truque. Muito bem, então me explica aquilo que é entendido como milagre através dessa regra. O indivíduo que tinha tal doença e a doença desapareceu. Bom, isso eu não posso explicar, então quer dizer que seu sistema não é absoluto. Então me explica tal coisa, o indivíduo trouxe uma psicografia, como Chico Xavier foi criticado na sua época, dizendo que nos intervalos do trabalho que ele tinha, o trabalho profissional, nos trabalhos da casa espírita, ele lia uma quantidade absurda de livros para poder psicografar aquele conteúdo. Então os poemas, as histórias, era tudo fruto da cabeça dele. Vamos analisar então para ver como isso acontece. Começaram a chegar as cartas psicografadas. As cartas que tinham ali cartas de consolação, de perda de entes queridos. E aí começaram a analisar informações e já viram então que ele não tinha como obter essas informações. Embora isso fosse objeto de estudo de pessoas que queriam realmente atacar o espiritismo, dizendo que ele escrevia uma carta genérica com informações que foram coletadas com os entes queridos. E aí depois surge um livro, como, se eu não me engano, Evolução em Dois Mundos, que foi escrito por dois médiuns diferentes. Chico Xavier e Valdo Vieira, o nome dele, né? Escrevam para mim que eu esqueci o nome dele agora. Como é o nome dele? Valdo Vieira, isso mesmo? Eu estava em dúvida com relação ao sobrenome dele. Então, um livro psicografado com capítulos alternados escrito por duas pessoas diferentes. Aí tivemos então materializações, etc, etc. Então nós vemos assim que essas informações, essas informações que chegam do mundo espiritual, que a doutrina espírita não coloca como dogma, mas ela coloca como objeto de estudos, é algo presente na natureza humana. Morreu recentemente, desencarnou recentemente, Brás. Exatamente, faz acho que uns 2 ou 3, 4 meses, alguma coisa assim. Então começamos a ver assim que essa é uma lei natural. Então, na verdade, o Espiritismo tem o objetivo de trazer o esclarecimento a respeito dessas leis, a respeito de uma nova realidade, mas ele não tem como propósito modificar a fé das pessoas. Isso é afirmação de Allan Kardec muito, porque ele tinha esse propósito, significa então que esse modelo de conduta deve ser adotado por nós também. Porque, como eu falei para vocês no início, nós não vamos aceitar aquilo que o Espiritismo diz porque está escrito num livro. Nós podemos aceitar porque nós achamos aquilo que é mais lógico, aquilo que vai ao encontro do meu bom senso, aquilo que eu posso entender e aceitar com naturalidade. Daí então nós vemos pessoas com outras crenças vivendo suas vidas.
E se por acaso ela se deparar com esse fenômeno, é um fenômeno que pode estar presente na vida dela, como em qualquer outra pessoa. Quando você desencarnar, quando você morrer, dentro da linguagem popular, você vai passar por um processo muito semelhante como todos os demais. E vai sofrer o efeito, positivamente ou negativamente, de acordo com o seu modo de viver. Não importa para que time você torce, não importa que tipo de música você ouve, não importa que religião você tenha. É você, por aquilo que você é, que vai te conduzir para esse novo caminho no mundo espiritual. Novo no sentido da nova oportunidade que você terá. Mas é um caminho que nós já vivemos milhares de vezes dentro desse entendimento da reencarnação. Por isso, então, Kardec coloca para nós aqui que tanto fora da igreja, com os seus dogmas, com os seus valores, que são falhos, não tenhamos dúvida disso. Porque não é uma crítica que nós estamos fazendo para a Igreja Católica. Tanto que nós tivemos ali, como nós já comentamos, católicos de tremenda expressão, de demonstração de valores, do verdadeiro cristianismo, de amor ao próximo, de compreensão, de sabedoria. Assim como também não é uma crítica às demais religiões, porque todas elas têm ali os seus seguidores que apresentam a sua sabedoria, mas ao mesmo tempo também apresenta as suas falhas, as suas imperfeições, já que vivem essas crenças com paixão e não com razão. É daí então que nós temos aquela diferença entre a fé cega e a fé racional. A fé racional também não é um patrimônio espírita. Quantos e quantos são aqueles que frequentam suas igrejas, que cumprem os seus sacramentos, que cumprem ali os seus dogmas e vivem com tamanha sabedoria e com racionalidade? É aquilo que eu acredito. Então, na verdade, são os valores que vão nos transformar. E isso é importante para nós, estudantes do Espiritismo, para vermos o mundo de uma maneira igual, não pelas crenças que cada grupo abraça, mas pela forma com que cada indivíduo vive, e principalmente daquilo que ele deseja alcançar. A pergunta é, quem aqui no nosso planeta não deseja ser feliz? Todos. Quem aqui não faz um esforço para ser feliz? Todos. Embora esses esforços sejam muitas vezes equivocados, porque ele não entendeu ainda o que significa essa felicidade. Quem aqui não busca um caminho para ser feliz? Todos. Então devemos nos ver por essas semelhanças, não pela diferença. E aí eu uso aquela analogia, aquela figura de linguagem, ou aquela imagem de uma grande montanha onde a felicidade, através da presença de Deus, se encontra no topo. E aí então todos nós em volta dessa montanha, esses bilhões de pessoas, podemos colocar mais de 40 bilhões de pessoas, contando os encarnados e os desencarnados, todos nós em volta dessa montanha, desejando subir para ser feliz. Cada um vai escolher o seu próprio caminho. Eu vou escolher a trilha que me convém. Se alguém quiser vir atrás de mim, que venha. Ou eu vou atrás de alguém que já foi na frente. O outro prefere escolher o outro caminho que é mais interessante para ele. Mas todos desejam fazer isso. Então, quando nós começarmos a nos ver por esses mesmos objetivos, por esses mesmos propósitos, por essa mesma boa vontade, nós não veremos mais as pessoas por suas roupas, por suas crenças, por suas instituições. Se nós continuarmos pensando dessa forma, vai dar a impressão de que subindo essa montanha, um vai jogar pedra no outro. Um vai sabotar, vai colocar uma pedra solta no caminho, só para machucar aquele que vem atrás, pelo fato dele não seguir o mesmo caminho. Sabotar a felicidade do outro é fazer com que ele seja forçado a acreditar que você é dono da verdade e ele não. E a gente tem aquele pensamento, é um pensamento persa, que a gente já comentou, que é muito interessante, e esse pensamento diz assim, que Deus colocou toda a verdade do universo num espelho, e ele lançou esse espelho sobre a Terra. Só que quando chegou aqui, esse espelho quebrou. E cada pedacinho dele foi para uma parte do mundo. Então, na verdade, nós estamos aqui com o nosso pedaço. Lá do outro lado do mundo tem outro pedaço. E essa verdade, então, ela vai se encaixando como se fosse um grande quebra-cabeça. Se eu, arrogantemente, levantar o meu pedaço dizendo que o meu pedaço é mais importante do que o do outro, eu vou estar alimentando, na verdade, uma ilusão. Alimentando, na verdade, uma
paixão equivocada. Porque essa imagem, essa verdade só vai estar completa quando todos os pedaços se juntarem. A gente pode dizer que um pedaço é maior do que o outro? Talvez. Porque ele conseguiu alcançar um esclarecimento maior. Mas por maior que seja o meu pedaço, se tiver um buraquinho no meio faltando aquele pedacinho, a verdade não está completa. E essa verdade vem através desses 3 princípios importantes que a doutrina espírita nos esclareceu. E ela serve para todas as crenças. Ela deve se desenvolver no seu aspecto científico, se desenvolver no seu aspecto filosófico e se desenvolver no seu aspecto espiritual. Se eu falar assim, a minha religião vai somente enaltecer a minha fé, mas você não estuda sobre as leis, você não estuda sobre o que acontece à sua volta, ele vai dizer, não, isso não me interessa. O que me interessa é adorar a Deus. Ele comete um grande erro. Porque nós, seres humanos, temos um potencial enorme de nos desenvolvermos. Se nós não aproveitarmos esse potencial e buscarmos esse conhecimento em todas essas áreas, nós estaremos alimentando uma fé imperfeita, uma fé equivocada. E aí, para fecharmos, a gente lembra daquela frase clássica de Albert Einstein, que diz para nós assim, que a fé sem a razão, ela é cega. E a razão sem a fé, ela é manca. Isso mostra que a fé e a razão devem se desenvolver juntas. E nós temos a obrigação, pelo objetivo que nós traçamos de alcançar essa felicidade, essa sabedoria, de buscarmos esse conhecimento nas mais variadas áreas. Entendermos que estudar a química, a física, a origem do universo, também faz parte da nossa fé, porque nós queremos conhecer Deus. E se Deus é a origem de tudo, nós temos que entender Deus a partir de tudo. Tudo aquilo que nós pudermos, obviamente. Então, pessoal, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Nós temos que, então, pensar sempre naquilo que para nós é o mais equilibrado, aquilo que o nosso bom senso diz, que todos nós desejamos ser felizes. E nós não temos o direito de sabotar a felicidade do outro, como não podemos permitir que os outros sabotem a nossa felicidade. Mas é a nossa conduta, são as nossas ações que vão determinar o nosso grau de sabedoria. A humildade de estudantes que nós somos, o amor ao próximo, de querer que também ele seja feliz a seu próprio modo, e se nós pudermos ajudar de alguma forma, que ajudemos. Com o nosso esclarecimento, com o nosso apoio, com a nossa educação. Tudo isso faz parte desse aprendizado. Então fizemos ali um passeio sobre como as coisas eram confusas naquele início, quando foi dito que fora da igreja não há salvação, e de que modo que nós podemos entender hoje. Até mesmo nós que somos cristãos, e isso, se nós não soubermos interpretar bem, se torna também um objeto de fé cega, aquela fé apaixonada, é quando Kardec perguntou qual é o modelo que o nosso planeta deve seguir para esse desenvolvimento espiritual. Os espíritos disseram, vede Jesus. Ou seja, observem a conduta dele, porque ele trouxe ensinamentos que naquela época, naquela região, eram mais apropriados. E se por acaso a doutrina espírita surgisse onde existem budistas, qual seria o modelo de conduta para eles? Eles poderiam facilmente dizer, observem Siddhartha Gautama. E se falasse para o muçulmano, qual era o modelo de conduta que eles teriam? Pegariam, sem dúvida nenhuma, o profeta máter deles, que era exatamente ali o Maomé, o profeta Mohammed. Então, na verdade, quando os espíritos disseram para nós, vede Jesus, ele apontou um modelo. Ele não fez uma afirmação dizendo assim, olha, fora de Jesus não há salvação. Isso não é também uma ideia equivocada? E para nós é muito apaixonada? Quer dizer que somente fora de Jesus não há salvação? E o coitado do muçulmano, do budista, do shintoísta, do ateu? Ele não terá salvação pelos valores que ele cultiva? Então a doutrina não afirmou que Jesus era o líder do planeta quando trouxe essa afirmação. Mas ele falou que aquele modelo para nós é o melhor modelo que nós podemos seguir. Pensemos sempre, e quem não conhece o Espiritismo, não vai ter salvação? E quem não conhece o cristianismo, porque nós temos naqueles países do Oriente Médio que vivem outras crenças, muitas vezes nunca nem ouviu falar em Jesus.
Pega, por exemplo, uma aldeia no interior do Afeganistão, onde eles vivem fervorosamente o islamismo. Vocês acham que eles já ouviram falar em Jesus? Embora Jesus seja um profeta, que o islamismo também faça citações. Então nós lembramos sempre que Jesus hoje, pela revelação que os Espíritos nos trouxeram, é o Espírito que nos ajudou a trabalhar a filosofia. É o Espírito que nos ajuda na condução do nosso planeta. Mas se nós interpretarmos aquela questão dizendo vede Jesus como fora de Jesus não há salvação, nós caímos no mesmo fanatismo. Caímos no mesmo dogmatismo que as demais, que fazem uma interpretação equivocada. Então pensemos sempre, não importa quem, não importa onde, o que importa é como. E é assim que nós devemos interpretar esse ensinamento. De que modo que nós estamos vivendo a nossa crença. De que modo que o outro está vivendo a sua crença. Não importa quem ele adora, quem ele acredita. Adoração e crença não muda ninguém. O que muda é o seu modo de viver. Então entendamos sempre dessa forma. Não valorizemos aquilo que é exterior, aquilo que não nos pertence. Por exemplo, dizer que Jesus nos pertence. Ele não pertence a ninguém. Ele pertence a si próprio e é uma criatura divina. Falarmos assim que ele pertence à minha crença, porque ele pertence à minha instituição, é uma limitação da nossa parte. Ele é livre como também nós somos livres. E devemos então observar com sabedoria os modelos que surgem para nós. Então não é fora da igreja, não é fora de Jesus, não é fora de Kardec, não é fora do Espiritismo. É fora da caridade nossa salvação, porque a caridade é a expressão máxima do amor. E é assim que nós vamos encontrar de fato essa salvação de nós mesmos, das nossas fraquezas, do nosso egoísmo, da nossa ignorância. Vivamos em função da caridade, nas suas mais diversas práticas. O resto virá como consequência. Fechando por aqui então, pessoal, eu vou passar para o nosso amigo Elcio, que vai fazer o encerramento, e em seguida a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Tá? Mas eu espero que essa nossa mensagem tenha trazido para vocês um pouco de entendimento a respeito dessa questão. Para mim certamente foi muito, né, porque eu tive que estudar para fazer tudo isso, tive que trocar esse debate com vocês. Para mim foi muito instrutivo porque mostra para nós que nós somos muito pequenos. Os espíritas, embora nós sejamos chamados de trabalhadores da última hora, nós não somos os eleitos. Os eleitos são aqueles que aprenderam a amar. Se nós somos espíritas e aprendemos a amar, nós estaremos entre os eleitos.